Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre uma passagem muito importante na Torá, aonde nós aprendemos a cuidar de nossas palavras, cuidar de nossos pensamentos, porque cada palavra que a pessoa fala, cada pensamento que a pessoa pensa, tem força no mundo. E alguma ação acontece, ou melhor, alguma reação acontece por conta deste pensamento ou dessa palavra que a pessoa falou. Que nem nós sabemos, as leis da física, nada se cria a partir do momento que Hashem criou os 7 dias da criação. Durante 6 dias ele trabalhou, no Shabat foi o descanso, e assim foi complementada a criação. E como diz o versículo em Eclesiastes, En kol chadash tachad hashemesh, no livro de Kohelet, não existe nada novo abaixo do sol, tudo se transforma. Assim também as nossas palavras, quando você fala algo, você está na verdade colocando uma força espiritual no mundo. E você falou aquela palavra agora está vagando. E que nem os cabalistas dizem no livro do Zohar, é explicado que a cada palavra ela tem um lugar certo para ela ir. E quando a pessoa fala aquela palavra, pronuncia aquela frase, então aquelas palavras elas vão para o lugar onde elas devem ir. E dessa maneira as ações e as reações elas são causadas. Portanto, é muito importante que a pessoa cuide do que ela fala. E isso nós veremos aqui, na nossa Parashá. Estamos em Parashat Shelach, estamos no 4º livro da Torá, o livro de Bamidbar, o livro de números para você que ainda traduz os nomes dos livros da Torá. Nós estamos no livro número 4, no versículo número 1 do capítulo número 14. Estamos no capítulo número 14, o primeiro versículo. Fala pra gente a Torá o seguinte. A Torá está contando dos enviados que Moshe enviou. Moshe enviou enviados, ou seja, enviou na verdade espiões para a terra de Israel, para espionarem a terra e verem qual era o melhor lugar para se entrar, qual era o melhor lugar para que eles conseguissem conquistar aquela terra a pedido do povo. E aqueles espiões, na verdade, acabaram pecando. E acabaram falando que a terra era uma terra ruim. E a terra era uma terra que acabava matando as pessoas. Não vem ao caso agora qual o motivo deles terem falado isso, porém a Torá nos conta no versículo número 1 do capítulo número 14 do 4º livro da Torá, o livro de Bamidbar, o livro de números. Fala pra gente a Torá. Quando a congregação escutou aquelas palavras, e levantou toda a congregação as suas vozes e choraram. E chorou o povo naquela noite. O povo chorou. Vaialoinu al Moshe ve'al Aharon. E eles disseram e reclamaram para Moshe e para Aharon. Todo o povo de Israel dizendo para eles: quem dera nós morrêssemos na terra do Egito, ou neste deserto, quem dera. Versículo número 3. Por que o Eterno nos traz para uma terra para que nós morramos com a espada e nossas mulheres e nossas crianças serão despojos de guerra? Eis que era melhor para nós voltarmos para o Egito. E disse o povo: vamos nos organizar e voltaremos para o Egito. Ou seja, o povo diz: quem dera que nós morrêssemos no Egito, quem dera que nós morrêssemos aqui nesse deserto, porque nós estamos indo para uma terra e nessa terra nós morreremos, porque o povo é muito forte, porque o povo é gigante, que nem os espiões falaram. E os nossos filhos serão sequestrados, as nossas mulheres serão sequestradas, as nossas filhas, os nossos filhos. Eles reclamam com Hashem. E Hashem então decreta e diz: vocês não escutaram a voz de Hashem. E vocês se deixaram levar
por pensamentos lógicos. Vocês se deixaram levar por pensamentos de acordo com as leis da natureza. E a pessoa deve saber que Hashem está acima das leis da natureza, que Hashem criou a natureza. E quando ele quer, ele muda aquelas leis. E tudo depende da fé daquela pessoa. Portanto, diz Hashem, vocês abriram as bocas e vocês disseram que quem dera que nós morrêssemos nesse deserto. Portanto, diz Hashem. E Hashem fala pra gente o seguinte, no versículo número 28, diz pra gente Hashem, capítulo número 14, versículo número 28, vem a resposta de Hashem. Fala Hashem para Moshe, diga para eles, Hayani, é como se fosse um juramento, eu juro, disse Hashem, senão aquilo que vocês falaram nos meus ouvidos, isso acontecerá. As palavras que vocês falaram nos ouvidos de Hashem, assim acontecerá. Vocês disseram, quem dera que nós morrêssemos nesse deserto. Portanto, diz o versículo número 29, neste deserto cairão os cadáveres de vocês. Todo homem de 20 anos acima, que nem vocês reclamaram para mim. E vocês não virão para a terra que eu dei para vocês. E o versículo número 31 nos diz, e os seus filhos, que vocês disseram que serão despojos de guerra, eles entrarão na terra de Israel. Ou seja, Hashem diz, vocês desejaram morrer nesse deserto, é isso que acontecerá. Durante 40 anos, toda a congregação de Am Israel andou no deserto somente para cumprir esse decreto de Hashem. Pela reclamação do povo. O povo reclamou e disse, quem dera que nós morrêssemos nesse deserto e as nossas crianças serão despojos de guerra. Disse Hashem, vocês morrerão no deserto e os filhos de vocês entrarão na terra de Israel. E eles terão o mérito de viver na terra de Israel. Daqui nós vemos a importância da palavra da pessoa. Muitas vezes, quando a pessoa tem um momento difícil na vida, então ela começa a reclamar. E ela reclama com Hashem. E às vezes ela pede coisas erradas, ou pede coisas da maneira errada. E eu vou terminar com uma pequena história. Na pequena cidade de Vilna, que não era tão pequena assim, mas nos conceitos de hoje em dia era uma pequena cidade, existia um homem que ele desejava muito ter um filho. E no final ele teve um filho, aquele homem e aquela esposa, eles eram pessoas muito pobres, muito simples. E eles tiveram um filho. E quando esse filho ele tinha 5 anos, ele começou a se preocupar muito o que esse filho ia comer, o que esse filho ia fazer da vida, como ele ia estudar, como ele conseguiria, então, dar sustento para esse filho. E ele sempre falava para Hashem, Hashem, eu não tenho dinheiro, Hashem, o que vai ser? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ele reclamava. E ele falava, eu não tenho dinheiro para dar comida para o meu filho, eu não tenho dinheiro para dar comida para o meu filho, o que eu faço agora? Você me deu um filho. E ele acabava reclamando e falando quão difícil era para ele ter um filho que ele não poderia, então, sustentá-lo. O passar do tempo, esse filho adoeceu, uma doença muito, muito, muito rara. E o médico, então, foi para a casa dele e disse que não havia remédio para aquela doença. Então, aquele homem ficou completamente desesperado e ele foi falar com o Rav daquela cidade. E o Rav daquela cidade, então, diz, escuta, Reuven era o nome daquele homem. Senhor Reuven, dos céus escutaram as suas rezas. Você rezou tanto que não tinha dinheiro. Você tanto reclamou perante Hashem que não tinha dinheiro. E você não tinha dinheiro para sustentar sua família. E você não tem dinheiro para dar para o seu filho. E você perguntou para Hashem, por que você me dá um filho se eu não tenho dinheiro? Então Hashem decidiu decretar que para que você não reclame mais e para que você pare de reclamar sobre a falta de dinheiro, ele vai tirar o seu filho. E dessa maneira você não terá mais preocupações de como sustentar o seu filho, porque não haverá mais filho. Então aquele homem começou a chorar e disse para o Rav, o que eu faço? Então ele disse, você deve saber como rezar.
Você deve saber qual é a maneira correta de pedir para Hashem. Muitas vezes, no meio da dificuldade, a pessoa acaba reclamando e falando: por que eu tenho isso? Era melhor que eu não tivesse. Ou ela acaba falando palavras duras no momento do sofrimento. A pessoa deve saber como rezar, ela deve saber agradecer aquilo que ela ganhou e deve saber o que ela precisa. Portanto, ela pode falar: Hashem, eu agradeço muito que você me deu um filho, mas me dói muito ver que eu não tenho como sustentá-lo. Me dê dinheiro para sustentar o meu filho, mas agradece o seu filho. Saiba como agradecer as coisas que Hashem te dá. E não deixe que ao meio copo vazio faça parecer que todo o copo está vazio. Saiba reconhecer o meio copo cheio e dessa maneira Hashem completará o seu copo. Isso vem nos ensinar a força da palavra da pessoa. Nós falamos diversas vezes sobre esse assunto porque esse é um dos principais assuntos da nossa vida. Nós devemos saber o que falar, como falar e como pedir. E Yei Ratzon, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.